A crescente procura pelo entendimento dos aspectos da gestão de risco nos levou a entrar numa área que o pessoal chama de Financial Risk. Nada mais é do que a gestão do risco financeiro muito elevada pelo processo de desequilíbrio econômico, pela alta demanda e a baixa oferta de commodities. Esse desregulamento, essa desregulamentação na oferta em relação à procura causa essa situação que hoje, principalmente no Brasil, a gente vive. Uma inflação em torno de 10% ao ano, uma desvalorização acentuada do valor monetário, né? Ou seja, se você está na base de um salário mínimo mensal, você tem uma perda de 10% sobre sua renda, e isso impacta fortemente no seu dia a dia de consumo. E o que isso, né, nessa parte de riscos financeiros, tem relação com o mercado mutualista e como a gente quer trazer isso para vocês. O aspecto de risco financeiro, a implementação da gestão de risco financeiro, não necessariamente está ligado só no aspecto econômico, porque a gente transita pelo risco de mercado, o risco de solvência, o risco de crédito. Então, você vai além, está conectado a esses outros pilares de risco, né? Risco operacional, compliance. Entender isso dentro de um conceito de uma mútua, ele é muito complexo, porque o mercado, a gente percebeu que ele veio fortemente implementando aqueles bons padrões que a ISO determina. Mas ali você não tem essa gestão de risco, você não tem o compliance, porque você não visa solvência, você visa aspectos operacionais bem feitos. É como você não define o que fazer, e sim como ser feito aquilo que estrategicamente foi definido no aspecto do que nós vamos fazer. E aí é o ponto que a gente entende que pode contribuir com vocês e tem feito base das nossas comunicações diárias no exercício das nossas atividades e por isso que nos motivou a entrar nessa área. Parece um assunto chato, complexo, dado que você tem que tomar conta de várias áreas, mas à medida que a sua multa cresce, maior o volume econômico que você gira, maior é o risco exposto que ela é garantida, né? Todos são garantidos e garantidores, ela é garantidora junto com os associados também sendo os garantidores, todo mundo é garantido e garantidor, precisa desses pilares para não se incorrer num cenário de insolvência. Porque pensa, sua mútua está adequada no aspecto de processo, está funcionando redonda, na área de evento, na área de cobrança, na área de cadastro e etc. Todavia, o pilar estratégico da gestão, da mitigação, risco de crédito, operacional, de liquidez, de mercado, não foi percebido. Não foi percebido exatamente por não ter esse entendimento. Então, a gente chama hoje, numa visão geral, para esse entendimento e entra num aspecto que o descontrole econômico, da alta demanda com a baixa oferta das commodities, que desregulou o mercado, subiu o juro, né? A taxa básica de juro, que inicialmente virou o ano com 2%, está em mais de 5%. Eu quero chamar a atenção, é juro no singular mesmo, né? Isso é importante também a gente trazer essa métrica para que vocês possam entender. Estou falando da Selic aqui. A inflação chegou a 10%. Então, você tem uma projeção de 8% da Selic e a inflação ultrapassando de 10%. Está desregulado. Isso vai impactar, porque o associado vai ficar mais inadimplente. A inadimplência do seu associado vai fazer com que a sua mútua, com expectativa de faturamento para os meses futuros, se não admitir associado na mesma ordem que está perdendo, vai ter uma perda de receita e se manteve um compromisso na ordem da base de ativo que estava, vai ter necessidade de injeção de capital, senão ela está com um risco de solvência. Veja como é que o risco de mercado impactou no risco de solvência. E esses pilares de risco, dentro da avaliação do que eles chamam de Financial Risk, se entendidos e compreendidos dentro da sua mútua, você se movimenta para adequar isso. Poxa, será que eu vou ajustar o valor do boleto do meu associado em relação ao ajuste da FIP, que não para de crescer? E tínhamos uma estimativa dela se equacionar em dezembro, ainda é difícil entender. Tem montadora que está com mais de 25 mil carros parados por um dispositivo, ou seja, um instrumento que vai fazer os veículos rodarem. E esses veículos vão desvalorizar se a gente virar o exercício, né? E quando eles vão vir para a praça? E quando isso acontecer, que momento a FIP vai corrigir? Você tem esse risco de mercado, você tem que perceber isso. E quais são as suas adequações? Então, as pessoas perderam poder de compra, porque a inflação está em 10%. O quanto isso aumenta o roubo? E se você recebe menos do que a FIP está exposta, tem uma taxa de roubo maior, qual que é o seu risco de solvência? Ao menos pilares de risco, como são importantes observar no exercício do seu dia a dia para poder trabalhar essa multa da melhor forma. Faça um exercício, por exemplo, do tamanho da sua receita, se você corrigisse os valores FIPs e pensa se dá para fazer isso. Se não, procura uma alternativa, corrige esse risco. Né? Os novos entrantes, sim, já estão adequados, mas e os que estavam ativos?
Estão expondo mais o grupo e recebendo menos. A cota à parte, o valor da mensalidade, ele é inferior ao que deveria ser. Porque a FIP subiu, e se você não corrigir, se você corrigir, ele vai embora, porque ele perdeu força econômica, a inflação consumiu a renda dele. Olha como é que o negócio não está fácil, da gestão do risco. Isso tudo impacta necessariamente no seu dia a dia. Então a gente chamou para essa reflexão, para pelo menos discutir, e vocês, enquanto dirigente de multa, que acompanham aqui no nosso vídeo, poder tomar uma ação, gastar tempo em saber como é que você vai fazer com o valor da sua mensalidade. Vai corrigir a base de ativo? Ou vai fazer um acordo com todos os associados para receberem a FIP do valor da época? Você tem esse problema, isso é um risco de mercado. Outro ponto importante, a sua compra de peça ficou mais cara. Você tem menos peça na oferta, na oferta, e está demandando mais fortemente. Então você precisa de mais recursos, porque ela encareceu. Você está cobrando a mesma mensalidade, tem que corrigir isso. Só que se você aumentar a mensalidade, você não consegue admitir associado, porque o seu associado perdeu o poder de compra, porque a inflação está lá em cima. E aí tem o processo de você entender esses pilares e depois tomar a sua decisão de como vai fazer e fazendo dentro das boas práticas, que aí sim os processos bem adequados fazem todo sentido, são muito importantes, você tenha um processo que a gente vê como positivo no horizonte 12, 24 meses, posterior a essa fase aí da pandemia, que impactou mesmo, não só no Brasil, isso é global, né? As inflações no mundo afora estão altas, as taxas de juros estão subindo muito, e dentro desse contexto a gente quis trazer isso para vocês, risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, para vocês começarem a pensar nisso, colocar na discussão de dirigentes como fazer uma boa prática no exercício das suas atividades. Lembrando que, em conjunto com a parte de gestão de risco, não praticar antisseleção, fazer a mitigação do risco, a classificação, a pulverização, isso tudo entra também nesse comitê, nessa parte específica que pode fazer isso, né? A multa, cada vez mais que ela amadurece, ela cresce, faz sentido ela ter esse desenvolvimento, essa implementação das boas práticas que hoje no mercado segurador são comumente vividas pelas companhias. Então a gente encerra hoje trazendo esse novo conceito de alguns vídeos que vão vir pela frente, adentrando, por exemplo, e explicando quais são os riscos de mercado de maneira superficial, quais são os riscos de crédito, quais são os riscos operacionais. Veja que é risco, não é processo, são duas coisas distintas. E assim a gente espera contribuir com vocês que já estão querendo estar maduro, que já estão buscando o que fazer diante desse monte de desafio que entra e agrava o risco, Todas as multas estão vivendo o seu risco agravado, nesses aspectos que a gente comentou. O que é uma boa prática para todo mundo exercitar e todo mundo sair bem? A gente quer contribuir com ideias, né? Você que vai exercer, você que vai executar, a gente espera que isso faça sentido. A gente tem certeza que fazendo de uma maneira simples e gratuita para vocês, que atinge e assistam os nossos vídeos, a gente está colaborando, a gente está corroborando para que todo mundo mutuamente se ajude. Então eu finalizo, Financial Risk, né, esse é o risco financeiro, dentre a soma dos outros riscos, como é que impactam dentro da sua mútua, e assim a gente poder buscar em conjunto mitigar isso para vocês de maneira saudável, continuar exercendo as suas atividades e nós também, em consequência ao crescimento do mercado, continuar exercitando a nossa. Eu finalizo por hoje, deixo meu grande abraço e até o próximo vídeo.